Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Dicas Úteis. Sendo que hoje a dica é realmente muito útil, porque eu conto com a presença dos professores Ellen Queiroz, que também é contadora, e Paulo Pignataro, que também é contador e advogado. Olá, Neuza, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero que seja um assunto muito interessante para todos os telespectadores. É um prazer estar aqui novamente, como o professor disse, e que a gente possa esclarecer algumas dúvidas tão interessantes sobre a parte previdenciária e a parte trabalhista. Pessoal, antecipadamente eu já peço desculpa por qualquer barulho que tenha aqui, porque o calor está insuportável aqui em São José do Rio Preto e nós precisamos manter o ar-condicionado ligado. E agora vamos prosseguir aqui com as questões que nós recebemos no nosso dia a dia. Vamos começar então com o professor Paulo. Professor, a autônoma que engravida, ela tem que contribuir com o INSS quantos meses antes do parto? Ótima pergunta mesmo. Com a recente decisão do STF, esse entendimento mudou e a legislação também. Então agora basta que ela tenha uma contribuição em dia para que ela tenha concedido o seu benefício de auxílio maternidade. Até então, ela só conseguiu o benefício pagando 10 contribuições em dia. Inclusive, essa situação cabe também para a mulher que tem a empresa no meio. E também faz a sua contribuição em dia, ela também não precisa aguardar as 10 contribuições como antigamente, não é, professor Paulo? Perfeitamente. E foi interessante a professora falar dessa situação do MEI, para a gente esclarecer também porque ela tem que ter em dia a qualidade segurada. Porque bastaria uma contribuição. Porém, se essa contribuição estiver em atraso, ela perde a qualidade segurada. Então, essa decisão recente do STF vale tanto para a autônoma quanto para a MEI? Sim, são os contribuintes individuais, dentre os quais nós temos os facultativos e os obrigatórios. Tanto para a MEI, né, a mulher que tem o MEI, quanto para a autônoma e até mesmo para a contribuinte facultativa. Também tem o mesmo direito. Todos têm que estar juntos. Exatamente. E professor, no caso do microempreendedor individual, o MEI, se ele estiver afastado por auxílio-doença, ele pode emitir nota fiscal? Depende. Essa situação ela é corriqueira até entre os microempreendedores individuais. É muito comum nos perguntarem. Se o microempreendedor individual ele tiver um empregado registrado, pressupõe-se que esse empregado fará a emissão da nota. Então não haverá problema com a Previdência. Quando ele não tem nenhum empregado registrado na sua empresa, aí é proibido de trabalhar e, por consequência, ele não pode nem emitir nota fiscal. Certo, então pressupõe que esse empregado prestou o serviço. Exatamente. Professor, uma pessoa aposentada por invalidez, ela pode ser chamada para revisão dessa aposentadoria? Perfeitamente, Neuza. Inclusive, essa revisão, ela consta da legislação do INSS. A qualquer momento, o INSS pode chamar o aposentado para rever a sua condição de incapacitado. Isso só não vai ocorrer em duas situações. Quando o contribuinte tiver 60 anos, o aposentado tiver 60 anos, ou quando ele tiver 55 anos e pelo menos 15 já recebendo a aposentadoria por invalidez. E agora com você, professora. Se por acaso esse aposentado por invalidez, ele trabalhar, tem alguma consequência? Tem sim, ele pode perder o seu benefício. Então, caso ele trabalhe eventualmente durante o recebimento da aposentadoria por invalidez, por exemplo, um autônomo, um motorista de veículo, presta um serviço para uma empresa e fatalmente essa empresa vai informar ao E-Social essa remuneração. A Previdência ela tem as condições necessárias ali para cruzar essas informações e requerer desse beneficiário que apresente
as provas, caso, né, ele realmente não tenha trabalhado, ou se tiver trabalhado, ele vai perder o benefício. Bom, agora saindo um pouco dessa aposentadoria, se eu for a psicóloga e ela vai me dar um atestado, eu apresentando esse atestado na empresa onde eu trabalho, justifica a minha falta? Justifica sim. Essa justificativa, ela vai servir meramente para que a empresa não a puna. Então, a empresa não pode puni-la. Qual seria essa punição? Ela poderia, por exemplo, aplicar uma advertência pela falta da funcionária, né, da empregada. E nesse caso, a justificativa impede essa punição, essa advertência. Porém, a empresa tem o direito de não abonar, ou seja, ela pode descontar esse dia que foi apresentado o atestado de psicologia. Os únicos atestados que a empresa é obrigada a abonar a falta e não descontar são os atestados odontológicos e os atestados médicos. Se o empregado, eu até vou ler essa, se o empregado de uma empresa apresentar um atestado médico durante o gozo das férias, elas deverão ser suspensas? Não. Na verdade, se o empregado apresentar um atestado durante as férias, ele vai continuar de férias até o último dia normalmente. Ao retornar, se ele ainda permanecer de atestado médico, aí sim a empresa vai afastá-lo, né, nos primeiros 15 dias, vai pagar. Depois, se permanecer em atestado, vai continuar o procedimento normalmente de afastamento junto à Previdência Social. E professor, me surgiu aqui uma dúvida que também tem sido bem questionada. Não está aqui no meu rolzinho de perguntas, mas eu preciso fazer. Uma doméstica que lava banheiros, ela tem direito à insalubridade? Para a doméstica que lava banheiros, eu tenho que fazer uma breve explanação. Veja bem, o banheiro ele é um ambiente insalubre por natureza. Porém, a legislação determina que a insalubridade ela tem que ser anulada pela entrega de equipamentos de proteção individual. Porém, banheiros de grande circulação, que não são os banheiros de residências, claro, e de clínicas médicas também, né, eles não entram nesse rol, mas o de banheiros de escolas públicas, banheiros de teatros, banheiros de estádios de futebol, todos esses de grande circulação de pessoas, shopping center, né? Então, eles, como tem uma grande circulação de pessoas, eles vão ter um grande número de bactérias nesses ambientes. E isso provoca, então, a necessidade de se pagar a insalubridade em grau máximo. Agora, no caso da doméstica, como ela está no ambiente do lar, né, restrito a uma residência, não há a insalubridade. Não há de se pagar a insalubridade. Apenas que o empregador forneça os equipamentos de proteção individual, que são aqueles comumente utilizados, luva, máscara. E até para complementar, né, é bom a gente ressaltar sobre esse assunto que toda empresa que tem essas funções, que são funções delicadas, né, que podem estar sujeitas a algum tipo de risco à saúde, elas devem ter os seus laudos sempre em dia. Então, é necessário e é obrigatório, né, pela legislação, que as empresas façam os laudos periodicamente para justamente medir esse risco à saúde, essa insalubridade e até mesmo determinar quais são os equipamentos necessários para a proteção dos empregados. As empregadoras domésticas, né, os empregadores domésticos, eles não têm essa obrigatoriedade, mas é até algo que a gente orienta, mesmo que não seja obrigatório, para que evite uma futura reclamação trabalhista nesse sentido também. E esses laudos também podem determinar o percentual dessa insalubridade pago a esses empregados? Pode sim. O técnico em segurança no trabalho e o médico do trabalho, eles vão determinar, segundo a legislação, as normas, né, do Ministério do Trabalho, quais são os percentuais, né, os níveis de risco à saúde e, por consequência, vão determinar o grau mínimo, médio e máximo de risco à saúde.
quais seriam esses graus em percentual? O grau mínimo é 10%, o médio 20% e o máximo 40%. E apenas para complementar esse assunto, Deus, há também a necessidade que o empregador ele forneça o equipamento de proteção individual mediante recibo. Porque se o empregado alegar que não recebeu, não adianta a declaração do empregador dizendo que entregou. Porque o recibo, contra recibo é importantíssimo nesse caso. E eu gostaria de saber de vocês se tem algo mais a complementar. Dada a época do ano e as consultas que nós temos recebido, tanto na parte do direito quanto na parte trabalhista, da contabilidade, nós estamos planejando fazer um próximo vídeo respondendo dúvidas referente ao 13º, de férias coletivas e outros temas que vão aí complementar o assunto. Sim, são temas muito importantes e sempre recorrentes, né, com relação a isso. Gera sempre muita dúvida em relação a período, a prazo, a forma de pagamento, então, data de pagamento, exatamente. Então, se o seu público tiver dúvida, quiser aproveitar, já ir mandando essas perguntas, pode deixar as dúvidas aqui embaixo. Já pode deixar, porque nós vamos nos programar para falar sobre esses assuntos e estaremos à disposição. Muito obrigada, Neuza, agradeço realmente, pois é um momento muito legal, muito gostoso de estar aqui com vocês e espero ter colaborado mais um pouquinho com o seu canal e com o seu público. Você é sempre muito bem-vinda e sou eu quem agradece. Muito obrigado, Neuza. Eu sempre digo que o conhecimento nos transforma e nada como ter um espaço como o seu canal, que conversa com tantas pessoas e que esclarece tantas dúvidas tão importantes e tão pertinentes. Muito obrigada. E com isso, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil e, nesse caso, peço que deixe o seu joinha aqui embaixo para nós. Beijos e que Deus nos abençoe.